Cumprimento, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Como eu sempre inicio os vídeos dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Ei, até aqui o Senhor te ajudou. Glorificado seja o nome do Senhor. Independentemente de quais lutas você esteja enfrentando, o Senhor é contigo. E até aqui Ele te ajudou, até aqui você venceu. Ele te deu força, te deu graça e você está aí, de pé, para receber essa mensagem da parte de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu não costumo ficar pedindo para as pessoas se inscreverem e ativar o sininho, mas eu tenho percebido que os 600 inscritos que eu tenho, o YouTube não tem entregado as mensagens. Pouquíssimas mensagens têm sido visualizadas. Então, ative o sininho para você receber a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja propagada e o nome do Senhor glorificado. E para que esse canal seja um meio de Deus falar com o seu povo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Salmo 51. Diz o título: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus para que renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formada, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só até aqui, meus amados irmãos. É um salmo muito conhecido, cuja passagem se refere quando Davi, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma intimidade com o Senhor, uma vida de oração, louvado seja o nome do Senhor, mas por um momento de fraqueza, porque ele diz aqui que em iniquidade lhe foi formado, e no pecado me concebeu a minha mãe. Claro, meus amados irmãos, nós somos formados no pecado, nós temos a descendência adâmica, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, a natureza pecaminosa, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, a intimidade, a oração, o jejum, aleluia, as nossas vontades carnais vão sendo crucificadas. Nós temos um domínio sobre o pecado, sobre a nossa vontade carnal, e é um processo diário, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você vai buscando, mais de Deus você vai sendo cheio, mais a presença de Deus ela vai sendo atraída, louvado seja o nome do Senhor. A sua mente é renovada em Cristo, aleluia, os seus pensamentos são renovados em Cristo, e você tem domínio próprio contra a vontade da sua carne. E é uma luta diária da carne contra o espírito, porque a carne ela não quer fazer o que o espírito deseja, quer obedecer ao Senhor Jesus. Mas nós temos que alimentar cada vez mais o nosso espírito, com jejum, com oração, aleluia, meditando na palavra de Deus. Como diz, de dia e de noite, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos estar sempre na presença do Senhor. E quando o mal vir, nós estarmos revestidos. E a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Davi era um homem cheio do Espírito de Deus, era um homem que consultava ao Senhor. Foi rei, aleluia, porque Deus assim quis. E cumpriu o propósito de Deus na vida de Davi. Davi tinha um coração segundo de Deus, mas
por uma fraqueza, louvado seja o nome do Senhor. Ele então comete um pecado de adultério com Batseba. Ele olhou aquela mulher e desejou. E aquela mulher era uma mulher casada com Urias, que era chefe de guerra. Ele coloca aquele homem na frente da tropa e aquele homem é morto. Então, sobre a vida de Davi, haviam dois pecados que pesavam a sua consciência. A morte que ele causou de Urias, aleluias, e o adultério com Batseba. E ele diz aqui, ele confessa, contra ti somente pequei, e aos teus olhos, aleluia, os pecados estão sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Então ele sabia que ele estava errado. E enquanto não houvesse um conserto, as transgressões dele todo dia pesavam em sua mente. Toda noite, quando ele dormia, ele lembrava do que ele havia feito e que Deus não havia se agradado, porque ele era um homem temente ao Senhor. Ele conhecia a vontade do Senhor, ele sabia que ele estava andando no caminho errado. E assim, meus amados irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor e a gente faz algo que Deus não se agrada e nós conhecemos a palavra, aquilo vai pesando na nossa mente. E a palavra do Senhor diz que aquele que deixa e confessa os seus pecados e deixa, ele alcança misericórdia. Você está entendendo o recado do Pai? Não é só um simples remorso, não, é para deixar. Aquele que deixa alcança misericórdia. É deixar, porque o remorso é um arrependimento ali de momento, momentâneo. Logo a pessoa comete aquele pecado novamente. Mas o arrependimento é deixar de vez. Então deixa de vez.